Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 de junho de 2019. Agora, 7h03. E vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Contorno da BR-101 em Campos é tema de reunião em Niterói. Com baixa procura por vacina, Rio registra 28 óbitos por influenza. Reunião no IFE pela manutenção da Universidade Federal Rural em Campos. Água desperdiçada no país equivale a quase 7 sistemas cantareiras. A arroba do boi gordo estável cotada a R$ 142,50 no estado do Rio. Dólar fecha em alta de 0,98% a R$ 3,896. Saca de açúcar de 50 quilos com ligeira queda de 0,47% dia, cotada a R$ 62,93. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e adicione o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. Temperatura agora 19 graus e máxima do dia prevista para 27. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. E uma passada ao trânsito da cidade. Nesse momento temos fluxo moderado nas principais vias, como na rotatória próxima ao Shopping Estrada, nas imediações também do Mercado Municipal na Beira Valão e saída da Campos Farol com acesso a 28 de março. Demais vias com trânsito mais tranquilo e sem lentidão. Numa passada pela BR-101, no trecho que vai da divisa do Espírito Santo à Ponte Rio-Niterói, temos lentidão no quilômetro 313 ao 322 em São Gonçalo, devido ao fluxo intenso de veículos no sentido Rio. Mix. Juntos no melhor Mix. Aconteceu na tarde de ontem uma reunião em Niterói para discutir as próximas diretrizes sobre o contorno da BR-101, além da duplicação da rodovia federal no trecho de Campos, entre representantes do município e a concessionária que administra a rodovia. Foram discutidas questões como segurança pública, obras de melhorias, terceira faixa, duplicação entre quilômetros 144 e 190 e, principalmente, o contorno de Campos, que será tratado em mais detalhes na próxima semana. Desde janeiro deste ano, o estado do Rio registrou 28 óbitos por influenza, com 105 casos da doença, segundo a Superintendência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde. 23 dos pacientes que morreram faziam parte do público-alvo da campanha de vacinação. Os dados foram divulgados ontem. A ação preventiva foi ampliada até o dia 15 próximo por conta da baixa procura. Após o dia 15, se houver doses disponíveis, a Secretaria vai ampliar a imunização para pessoas fora do público-alvo no estado do Rio. Mix Notícias. E representantes de instituições públicas de ensino e do poder público formaram um grupo de trabalho em defesa da permanência do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na cidade de Campos. Durante a reunião, na manhã de ontem, no UF Centro, porque a Rural corre o risco de ficar sem a sua sede após perder batalhas judiciais que perduram aí por 9 anos. O volume de água que é desperdiçado no sistema de abastecimento vem crescendo no Brasil e chega a mais de 6,5 bilhões de metros cúbicos por ano. Segundo o estudo divulgado ontem, a quantidade de água é equivalente a quase 7 vezes o volume útil do sistema Cantareira, principal manancial que abastece a Grande São Paulo. Em termos percentuais, significa que 38,3% da água tratada foi desperdiçada antes de chegar aos destinatários finais. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira, dia 5, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, do orçamento impositivo. Pelo texto, o governo federal fica obrigado a liberar a verba de emendas parlamentares de bancada para ações previstas no orçamento. As chamadas emendas de bancada são as representadas por deputados e senadores de cada estado para ações específicas naquela unidade da federação. A exclusão dos investimentos, obras públicas e compra de equipamentos do teto federal de gastos não está sendo cogitada, informou há pouco o Ministério da Economia. Em nota, a pasta disse que os investimentos público e privado só serão retomados por meio de reformas que reequilibrem as contas públicas e melhorem a saúde financeira do governo. Mix Notícias.
Estudo feito pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que, enquanto a taxa geral de homicídios no país aumentou 4,2% na comparação 2017-2016, a taxa que conta apenas os feminicídios cresceu 5,4%. Apesar disso, o indicador continua bem abaixo do índice geral, 31,6 casos a cada 100 mil habitantes, com 4,7 casos de óbitos de mulheres para cada grupo de 100 mil habitantes. Ainda assim, é a maior taxa desde 2007. Já estão abertas e seguem até o dia 14 de junho as inscrições para o pré-social da Superintendência da Igualdade Racial. Estarão disponíveis o curso preparatório para o Enem e o curso preparatório para o IFE. Nesta seleção, 50% das vagas serão destinadas a candidatos autodeclarados negros e as demais por critérios socioeconômicos. Os resultados serão divulgados no dia 17, com matrículas de 18 a 21 e início das aulas no dia 24. Mix. O Instituto Federal Fluminense está com inscrições abertas para os cursos de capacitação gratuitos em gestão estratégica com BSC, elaboração de planos de capacitação e elaboração de editais para aquisições no setor público. São ofertadas 30 vagas para cada curso, sendo 15 para servidores do IFE Fluminense e 15 para demais servidores públicos municipais, estaduais e de outros órgãos federais. Agentes da CGU, Polícia Federal e Ministério Público Federal participaram ontem da Operação Kitsune, em Mato Grosso. O objetivo é desarticular um esquema criminoso de fraudes e desvio de recursos públicos no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Caiapó, em Mato Grosso, que abrange uma população geral de 6.424 indígenas, com 4 etnias presentes. Mix Notícias. A Caixa anunciou ontem a redução dos juros do crédito imobiliário e igualou as taxas do Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema Financeiro Imobiliário. A taxa mais alta cobrada pelo banco caiu de 11% ao ano, mas a taxa referencial, TR, atualmente em zero, para 9,75% ao ano, mais a TR. A taxa mais baixa, paga pelos correntistas ou quem tem algum tipo de relacionamento com a Caixa, passou de 8,75% ao ano, mais TR, para 8,5% ao ano, mais TR. A Caixa concentra cerca de 70% do crédito imobiliário do país. O saldo de entrada e saída de dólares no país ficou positivo em maio. As entradas superaram as saídas em 346 milhões de dólares, informou ontem o Banco Central. De janeiro a maio, o saldo ficou positivo em 3,164 bilhões de dólares. O fluxo financeiro registrou saldo negativo de 6,893 bilhões e o comercial ficou positivo em 10,057 bilhões de dólares. Juntos. O melhor mix. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, a PEC 10/11, que altera o rito das votações de medidas provisórias. A inclusão da matéria na pauta foi um pedido dos senadores levado ao presidente da Câmara pelo presidente do Senado. Os senadores estão irritados com o fato de várias medidas provisórias que têm até 120 dias de tramitação só chegarem a casa na semana ou até no último dia de prazo para votação antes de perder a validade. A partir de agora é obrigatório informar no boletim de ocorrência, o BO policial, a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de agressão doméstica ou domiciliar. A lei diz que no BO deve constar a informação sobre a condição da vítima e se a violência sofrida resultou em sequela, deixando-a com algum tipo de deficiência ou em agravamento de deficiência pré-existente. Mix Notícias. Criado em 2014 para definir diretrizes e metas para a educação do país pelos 10 anos seguintes, o Plano Nacional de Educação não tem alcançado resultados satisfatórios no estado do Rio. Esse relato foi feito por educadores durante a audiência pública realizada ontem pela Comissão de Educação da Alerj. O objetivo do encontro foi discutir o documento e a adaptação do Plano Estadual de Educação de 2009 às novas métricas. E segundo cálculos, entre março de 2003, data de lançamento da tecnologia Flex, até fevereiro de 2019, o consumo de etanol, anidro e hidratado reduziu as emissões de gás carbônico em 536 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Para atingir a mesma economia de CO2, seria preciso plantar quase 4 bilhões de árvores nos próximos 20 anos.
Mix, juntos no melhor mix. O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,98%, negociado a 3,894 para compra e a 3,896 para venda. Fonte Valor Econômico. A saca de açúcar 50 quilos registrou ligeira queda de menos 0,47% dia, cotada a R$ 62,93. Fonte CPE Exalc. Já a arroba do boi gordo estável, cotada a R$ 142,50 no estado do Rio. Fonte Canal Rural. Mix Notícias. Concursos públicos para os próximos anos estarão suspensos pelo governo federal por decisão do presidente Bolsonaro, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. A medida é em consequência do inchaço da máquina pública. O ministro argumenta que cerca de 40% do funcionalismo deve aposentar-se em até 5 anos, possibilitando ao governo enxugar a máquina pública sem demitir. E as regras para a Carteira Nacional de Habilitação propostas pelo governo federal estão gerando muitas discussões, mas especialistas avaliam que elas influenciarão muito pouco no comportamento dos motoristas. As críticas são inevitáveis, porém, a opinião mais forte é que as alterações vão desburocratizar e tornar mais barato para o motorista ter a sua carteira de habilitação. 100.7 Mix. Menos burocracia e mais agilidade na execução de recursos destinados aos municípios estão garantidos em proposta de emenda constitucional aprovada ontem pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. O texto, que ainda depende de aprovação do plenário, prevê transferência de emendas individuais de deputados e senadores direto para as contas das prefeituras. Feriados que caíram nos demais dias da semana, com exceção dos que ocorrem nos sábados e domingos e de algumas datas especiais, serão antecipados para segunda-feira. A decisão é da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. O texto segue direto para a Câmara dos Deputados e a lei deve entrar em vigor em 3 meses. Com isso, no ano que vem, serão antecipados os feriados de Tiradentes, Finados e Proclamação da República. Mix Notícias. Está valendo desde ontem a lei que prevê pena de prisão de 2 a 8 anos, além de multa, para quem acusar falsamente um candidato a cargo político, com o objetivo de afetar a sua candidatura. A medida tipifica o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. De acordo com a publicação no Diário Oficial da União de ontem, se o caluniador agir no anonimato ou com nome falso, a pena aumenta. E a partir de 2020, o pagamento do seguro-desemprego deverá ser feito apenas por depósito. Isso porque o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador adiou para janeiro a exigência de que o benefício seja depositado em conta corrente ou conta poupança. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia explica que a medida havia sido aprovada no fim de 2018 e a previsão inicial é de que começasse a entrar em vigor em julho deste ano. Juntos o melhor mix. Mix! O empréstimo de nome é uma das principais causas da inadimplência no país. Um levantamento feito pela CNDL e pelo SPC Brasil mostra que entre os brasileiros que limparam o nome nos últimos 12 meses, 24% haviam entrado para a lista de inadimplentes porque emprestaram o próprio nome a terceiros. Mais da metade, 51% dessas pessoas, emprestaram o nome que tem a intenção aí de ajudar quem fez o pedido, enquanto 16% ficaram com vergonha de dizer não. O combate ao Aedes aegypti em situações alarmantes como a de Bom Jesus do Itabapoana requer do poder público a adoção de medidas para atendimento aos casos emergenciais em razão da demora do município para apresentá-las à população. A Defensoria Pública do Estado do Rio obteve decisão liminar que determina a criação de um gabinete de crise em 48 horas e estabelece outras providências na cidade em que, recentemente, foi anunciada epidemia de chikungunya pela Prefeitura. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.